Bom, Alan Turing, ele nasceu em 1912 e ele foi um grande matemático, cientista da computação, lógico, filósofo e várias coisas. E ele foi altamente influente, principalmente no desenvolvimento da ciência da computação teórica. Ele proporcionou uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação com uma máquina que ele inventou chamada máquina de Turing, que pode ser considerado um modelo de um computador de uso geral, né? Eu vou explicar mais um pouquinho sobre a máquina de Turing mais para frente. O Alan, ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação teórica e também da inteligência artificial. E apesar de tudo isso que ele fez, ele nunca foi totalmente reconhecido no país de origem dele, justamente porque ele foi, né, se reconheceu como homossexual e por parte do grande preconceito que tinha, ele nunca foi totalmente reconhecido, né? E também grande parte do trabalho dele foi coberto pela Lei de Segredos Oficiais. O Turing, com 15 anos, já resolvia problemas matemáticos muito complexos e em 1931 ele se graduou em matemática com honras na Universidade de Cambridge. E depois de formado, ele empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que materializasse a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo representado na forma de um algoritmo, né, que seriam exibidos no formato de instruções que iam ser processadas de uma forma mecânica, isso tudo dentro da própria máquina. E aí que surgiu a máquina de Turing, né, e se tornou um protótipo dos computadores modernos, como eu já disse antes. E depois da guerra, o Turing ele trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido. Ele pesquisou e trabalhou no projeto para o Programa de Armazenamento de Dados. Ele criou o Manchester 1, que foi o primeiro computador com diretrizes parecidas com as de hoje, né? Ele também se interessou muito por química e quando passou um período trabalhando nos laboratórios de Bell, nos Estados Unidos. Também tem um conceito muito interessante, muito importante na carreira de Turing, que foi o chamado teste de Turing. E o que seria esse teste? Esse teste, ele tem como objetivo testar a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente equivalente à de um ser humano. Esse teste ele foi introduzido pelo Alan em um artigo que ele escreveu em 1950, em que ele debatia no artigo uma questão que sempre estava sendo proposta, que é se as máquinas podiam pensar. E ele propõe uma outra pergunta, né, uma outra questão a ser debatida, que é: há como imaginar um computador digital que faria bem um jogo de imitação, assim podemos dizer, né? E Turing queria que essa questão pudesse ser respondida. E durante todo o artigo ele argumenta contra as principais objeções à proposta que máquinas podem pensar, e ele afirma, né, que se um computador realmente fosse capaz de enganar pelo menos um terço dos seus interlocutores, fazendo acreditar que ele seria realmente um ser humano, então ele já estaria pensando por si próprio. Em 1990, foi considerado o primeiro teste de Turing, porém há controvérsia se os testes desse evento de 1990 são ou não válidos, e desde 1950 o teste ele provou ser, ao mesmo tempo que ele é considerado altamente influente, ele também se provou muito criticado, porém se tornou um conceito fundamental da filosofia da inteligência artificial. O Turing, ele enfrentou um processo criminal em 1952, justamente porque a homossexualidade era considerada crime na Inglaterra e, enfim, ele sofreu muito, ele perdeu o posto dele, é, no Centro Inglês de Descodificação, ele foi condenado e foi horrível. E após um tempo, ele morreu aos 41 anos por intoxicação de cianeto. A princípio achavam que teria sido suicídio, porém já foi desmentido essa questão. E ele teve seu prestígio relegado, óbvio. Teve uma campanha de perdão a ele, né, ao Alan Turing, que começou na internet, que as pessoas estavam exigindo um pedido póstumo por parte do governo britânico. E em
Em 2009, o primeiro-ministro ele se desculpou em nome do governo, obviamente. E Terry ele foi perdoado pela condenação por prática homossexual pela Rainha Elizabeth II. Ele faleceu na Inglaterra, em 1954, no dia 7 de junho. E com isso, nós temos a conclusão que o Alan Turing ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da ciência moderna e que se não fosse por todo esse preconceito que é enraizado desde os séculos passados na cabeça das pessoas, ele poderia ter sido muito mais reconhecido e poderia ter feito muito mais coisas, muito mais avanços para a sociedade que ele não foi capaz de concluir justamente por todo esse preconceito, essa homofobia na cabeça das pessoas.